pode levantar um pouquinho, vamos fazer mais uma oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração nesse instante. Vocês oraram pela família, vocês oraram para vocês mesmos. Agora, pela graça de Deus, orem para esse corpo que aqui está, para esse ministro, para esse corpo de louvor. Tem pessoas intercedendo por vocês ao redor de vocês nesse instante, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te apresento, Pai, nessa noite, todas essas famílias, ó Deus, que vieram até aqui, Senhor, com o intuito de sentir a sua presença, Pai, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, Deus. E eu te peço, Senhor, não permita que eles saiam daqui vazios, ó Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna que possa nos encher, ó Deus. Eu declaro, Senhor Jesus, que toda potestade, todo inimigo, Senhor, que tem lutado contra a vida dessas pessoas, contra a vida dessa igreja, está repreendido e que fuja por 7 caminhos agora, em nome de Jesus. Porque aqui, Senhor, tem povo selado com o Espírito Santo de Deus, que quer ouvir a tua palavra nesta noite. Amém? Aplauda Jesus e senta, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, meus amados. Enquanto isso, você vai abrindo a sua palavra lá em 1 Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 31. Nós vamos falar, interessante que a Sabrina estava falando aqui sobre Samuel também, lá no início, no primeiro capítulo, né? E agora a gente vai começar a falar do 31, e depois nós vamos fazer uma conexão. Nós vamos ler do 1 ao 6. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de mediante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem, escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da sua própria espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Só até aí, meu querido. Fecha sua Bíblia, olha para cá um pouquinho. Em primeira mão, quando a gente lê essa palavra, parece uma palavra pesada, né? E de fato é. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o mês de setembro. Muito se fala e muito está se homenageando o Setembro Amarelo. Que muitos sabem que Setembro Amarelo é um mês que estão incentivando o quê? Prevenção contra o suicídio. O que nós acabamos de ler é justamente 2 suicídios que a Bíblia relata. Um de Saul e outro do seu escudeiro. Detalhe, isso aconteceu, obviamente, mais ou menos 2.700 anos atrás. Detalhe, isso está acontecendo hoje. Nesse exato momento, tem alguém que está se atentando contra a própria vida. Então não é uma coisa ultrapassada, não é uma coisa que começou lá e lá por lá ficou. Isso tem acontecido
muito e no nosso meio? Ou será que é só eu que conheço pessoas, só eu que já passei por situações no qual pessoas que eu conheço, que eu convivi, deixaram de viver porque tiraram a sua própria vida? Mas eu quero começar essa ministração, primeiro, falando para vocês, não vamos julgar as pessoas que se suicidam. Ah, vai para o inferno, vai não sei para onde. Amados, isso é com Deus. Então, se não for para a gente pensar coisas boas, coisas ruins a gente não precisa. O inferno já faz bem esse papel. O que nós temos que entender, e é aí que eu preciso chamar a atenção de vocês, ponha-se no lugar de Saul quando isso aconteceu. Ele estava numa situação no que ele estava encurralado, em uma guerra. Ele não tinha mais para onde correr, ele não achou mais por onde ter um escape. Muito de nós hoje passamos por situações não igual, mas também temos dificuldades e situações que nos levam, às vezes, a pensar na possibilidade de não existir mais. Porque o problema que muitos estão passando, para muitos é insuportável. Eu não consigo mais. E a pessoa desengatilha um pensamento e começa, poxa, mas se eu não existisse, eu não teria que me preocupar com esse problema. Aí vem um segundo gatilho, então por que não? Eu faço algo para deixar de existir. E agora? Eu já relatei aqui, uma pessoa da minha família, 16 anos, mal começou a viver, 16 anos, por causa de um relacionamento interrompido, achou-se no direito de tirar a sua própria vida, 16 anos. Infelizmente ela conseguiu, E detalhe, quando isso ocorre, não é só essa pessoa que deixa de viver. As pessoas que estão ao redor dela, o impacto é maior. Porque muitas vezes ficam com remorso do que eu possa estar fazendo, do que eu deveria estar fazendo, do que eu poderia estar fazendo e não fiz. E essa pessoa de 16 anos, quando tirou a sua própria vida, deixou inclusive uma agenda relatando os porquês que para ela justificavam tirar a própria vida. Detalhe, aquilo dali foi um desencadeamento para uma segunda morte, a morte do pai dela, porque o pai sentiu-se culpado dessa situação, entrou num estado de depressão, que nós sabemos o que significa isso, e se permitiu não reagir. Ele não suicidou, mas ele largou mão da própria vida. E algum tempo depois, ele também veio a falecer, deixando aí uma esposa e deixando um filho homem. Como é que você se estrutura uma família dessa? Como é que a gente vive com isso? Eu estou relatando o fato de Saul, o fato que ocorreu com Saul, com seu escudeiro. Acabei de falar para vocês alguma coisa que aconteceu próximo de mim. Mas e você? Será que você já passou por uma situação similar? Será que não tem alguém da tua família que está passando por alguns pensamentos e que você não está percebendo? Porque essa é uma doença astuta, mas ela também deixa muitas vezes rastros, para que nós possamos conhecer, saber. Quem aqui já procurou, por exemplo, fazer um levantamento do que significa esse Setembro Amarelo? Quais são as características no Brasil de como está essa situação? Você sabia, por exemplo, que na faixa etária
Hoje no Brasil, quem mais comete essa situação são os jovens. Pulsação, olha a responsabilidade. Cadê Juninho? Olha a responsabilidade. O maior índice de tentativa está entre 14 a 24 anos. Você sabia disso? Porque talvez esteja a faixa etária do seu filho, que talvez você não está percebendo do que está acontecendo. E um outro dado importante: as mulheres, as meninas, são as que mais tentam, mas os meninos, se é que a gente pode chamar de sucesso, é quem mais executa e tem mais êxito. Será que não está na hora, pais, mães, de se atentarem ao que está acontecendo e ver como é que estão os nossos, para que isso não seja mais uma estatística? Como está o teu relacionamento? Como está a tua vida? A Sabrina falou uma coisa aqui com muita propriedade. Quando a gente está cheio de Deus, a gente não tem espaço para ficar com esse tipo de pensamento na nossa alma. A depressão, ela vem, e muitas vezes ela já está alojada dentro da sua casa, e você não está percebendo. Mas como é que eu percebo isso? Você sabe quando o comportamento de alguém está diferente. Você sabe quando alguém vive, gosta. Não era assim, mas agora ele começa a ficar isolado. Ele não quer conversar com ninguém. Você sabe quando alguém está ficando mais tempo trancado no quarto, desnecessariamente. Não era assim. Você sabe quando alguém rompe um relacionamento e aí entra uma tristeza, porque os dois lados são machucados. A questão é, você está atento para isso? Será que isso não está acontecendo com o teu colega de trabalho? Será que isso não está acontecendo com o teu parente? Ou será que vamos esperar acontecer para ver se deixar um pedaço de papel escrito, para ver o que eu poderia ter feito? Você imagina agora, então, a cabeça de Saul, ele não tinha para onde correr. A única alternativa dele, eu não estou dizendo que é a correta, mas para ele, a alternativa era a morte. Quantos pais de famílias que estão aqui dentro, que já passaram por situações de dívidas, sem ter como pagar, de doenças, de situações das mais adversas, e não pensaram nisso. E uma outra característica importante é que eu falei da faixa etária, mas eu vou falar agora de algo que incentiva isso. É o vício. É o vício na bebida, é o vício nos narcóticos. As pessoas que se utilizam disso têm mais facilidade, têm mais ponto de decisão, porque a mente já não fica tão no ponto de equilíbrio, a alma devaneia, e ela se acha no direito. Tem certas coisas que a gente não pode falar, e nós estamos sendo gravados na internet, né? Dia 22, se não me engano, acho que foi dia 20, dia 22, teve uma jogadora de vôlei da seleção brasileira, que infelizmente se atentou contra ela própria e teve êxito. Jovem, uma vida toda pela frente. E agora? Agora só resta chorar e lastimar. Qual o planejamento que você tem de vida para sua família? Você, pai, tem conversado com seus filhos? Você, mãe, tem dado um tempo de qualidade para estar junto com os teus filhos? De qualidade. Eu não estou falando apenas a presença, não. Agora eu estou falando de uma presença viva. Será? Pergunta para o seu filho: filho, o que você acha do seu pai? Pergunta para ele. Onde seu pai está errando para você? Pergunta para ele. E ele poderá te dar uma dica, onde você pode melhorar. Peça um feedback. Mas não deixa para depois.
Essa palavra que nós falamos lá em Gênesis, que é uma palavra pesada, ela também tem um contraponto. E aí a coisa começa a mudar. Porque aí a gente vê perspectivas. Aí a gente vê uma luz, e essa luz é Jesus. Não precisa abrir, mas lá em Gênesis 3, por exemplo, em Gênesis 3, o diabo coloca o homem contra a mulher, e no Gênesis 4, o diabo coloca irmão contra irmão. Para quê? Para intentar um contra a vida do outro. Aqui, a maioria é adulto e a maioria tem filhos. Se nós não atentarmos para isso hoje, amanhã poderá ser muito tarde. O meu convite a você é analisar o que a palavra fala. Se ela fala de morte, ela também fala de vida. Então vamos falar de vida? Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus pega um pedaço de barro, com as suas próprias mãos, porque com a palavra, Ele já tinha criado a terra, água, sol, estrela, tudo, firmamento. Mas agora, para criar você, Ele pegou um pouco de barro, moldou esse barro, se aproximou desse pedaço de barro, soprou nas narinas do que Ele tinha feito, e veio o fôlego de vida. Você e eu fomos feitos de forma diferenciada, de forma especial. Foi Deus quem fez você de forma especial. E Ele fala para você que antes de você ser, Ele já tinha um projeto na sua vida. Por isso que Ele deu o sopro de vida. E se Ele deu, Ele tem o direito de tirar, não nós. E detalhe, no mesmo Gênesis, Ele diz o seguinte: eu fiz você, filho lindo, linda, a minha imagem. Você tem a imagem do Criador, você tem a imagem de Deus, você tem a imagem do Pai. O que mais pode ser importante? Então, se Ele te fez a imagem dEle, mais adiante, Ele fala: olha, você é meu filho, é minha filha. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Você quer melhor do que você saber de quem você é filho? Então nós não podemos dar espaço nem direito para que o inimigo coloque na nossa cabeça coisas que não vêm da Bíblia. Eu ouvi alguém falar uma vez assim: os passarinhos podem até subir na minha cabeça e jogar uma sujeira, mas eu não posso deixar fazer ninho. Então eu não posso realmente deixar que o inimigo tome conta da minha alma, do meu pensamento, do meu sentimento. Agora, se eu estiver conectado com Deus e cheio do que Ele proporciona, aí sim, meu irmão, eu posso viver o que a palavra diz: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Então eu vou ficar me apegando a quê? Às dificuldades? Aos problemas da vida? Isso vai ter, meu querido. Inclusive na vida com Deus, vai ter. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quantos conflitos ele teve? Quantas batalhas teve que lutar? Quantos problemas? Você imagina o Davi na situação quando o profeta falou para ele: ó, seu filho, que veio da forma que não deveria, você não terá. Você imagina você tendo uma sentença do seu filho de morte, e você não poder fazer nada, porque quem que vai lutar contra Deus? Quem vai lutar contra Deus? Então esse é o melhor momento, irmãos, primeiro, para nós fazermos uma análise interna de nós mesmos. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Eu estou feliz?
Eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, que Ele te deu? Ou eu vivo apenas por viver? Amados, no nosso meio, eu falo porque o meu maior ambiente é esse. Então eu falo com propriedade. Mais de 50% não vive. Mais de 50% não vive. E sabe por quê? Porque está perdendo a sensibilidade de entender o que Deus tem na sua palavra para cada um delas. Quando a gente vai numa reunião do Pulsação dos Jovens, a gente vê aquela animação, aquele fogo, aquela vontade total. A gente tem medo de sair dali porque tem medo de acabar. Mas só vai acabar e apagar se você deixar. Porque Deus tem muito mais a te entregar. A questão é que muitas vezes a gente acha que a gente não tem competência para isso, ou que a gente não merece. Mas eu vou te dizer mais uma coisa, Ronaldo: não é por merecimento, é pela graça. Porque por merecimento, será que a gente merece mesmo? De tão falhos que a gente é? Mas pela graça, Axel, agora eu consigo entender que Ele, como Pai, me ama de tal maneira que já entregou o seu único filho por causa do que eu e você fizemos. E agora eu posso viver o melhor dessa terra que está na palavra. Se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, que está na palavra, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, de que lado, que decisão que eu tomo? É uma decisão do Setembro Amarelo? Ou é uma decisão de viver, não só setembro, mas viver 23, 24, ano de 2030, ano de 2035, aproveitando o melhor que Deus tem para cada um de nós? Eu não posso, irmão, e vocês não podem abrir mão daquelas promessas que Deus tem na sua vida. Eu estou com 53 e estou começando a viver o meu melhor agora. E tem gente com 25 já querendo jogar a chuteira. Não tem sentido isso. Não tem. Eu tenho mais de 20 anos de casado, passamos por situações, todo mundo passa. Os novatos, se não passaram, vai passar. Mas a questão é, quem é que vai passar com você? Então, se você está conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus, meu irmão, vai vir tempestade, você vai passar. Vai para a fornalha, você não vai se queimar. Se estiver lá embaixo, tomando água, Ele vai pegar você lá de baixo, vai colocar lá em cima, Luciano, que é o nosso lugar. Porque se Ele é rei, eu sou o quê? Príncipe. E você, querida, é a princesa. Então toma posse daquilo que Ele tem para vocês, princesas. Ou você vai ficar esperando, querendo comer a abóbora da Cinderela lá. Não. Ele tem o melhor para você. Mas você tem que viver essas verdades. Eu não posso aceitar de forma nenhuma quando o inimigo me lança uma seta dizendo: agora você está com tal doença. Ei, eu não sou o que eu sinto, porque quem sente é minha alma. Eu não sou o que eu vejo, eu sou o que eu creio. E o que eu creio é mais forte. Me perguntaram, quando a gente estava fazendo um estudo sobre espírito, alma e corpo, me perguntaram: mas pastor, uma injeção, quando a gente toma, quem é que sente? É o espírito, o corpo ou a alma? Quem é que sente? Quem é? Fala aí para nós. Fala aí, Daniel. O corpo? O corpo, né? Daniel está falando que é o corpo, né? Então, se o corpo sente, eu posso pegar qualquer defunto, apertar uma agulha nele, ele vai gritar se é o corpo, né? Não é o corpo. É a alma. É a alma que grita em todas as situações, em todas as ocasiões. E se você conseguir entender e dominar, através do auxílio do Espírito Santo, a alma, meu Deus, a alma vai ficar cada vez mais no canto Aaron, e o Espírito vai crescendo, e aí você começa uma fase de intimidade diferenciada com Deus. Em vez de você pensar agora,
eu quero deixar de viver, ele vai colocar pessoas na sua vida, grava isso, pessoas na sua vida para ele usar você, para que você auxilie aquelas pessoas, tirar elas daquela situação de depressão, de problemas, ajudar, segurando na mão e trazer para a presença. E ele, o Espírito Santo, vai cuidar de trabalhar em cima dessa pessoa, mas você foi utilizada como um canal de bênção, e é isso que é o teu papel. Teu papel não é fazer o que Saul fez, não, o teu papel é ir de lá, de fazer o que Jesus fez, resgatar pessoas e trazer para a presença e deixar que o Pai cuida. O problema é que muitas vezes nós estamos preocupados só conosco. Doutor, faça favor aqui. Muitas vezes a gente está preocupado só conosco, sabe aqui? A dinâmica de ontem dos homens. Qual foi a chamada principal? Resumo em 2 minutos. Eu preciso de ajuda. Esse é um fato onde todos os homens se negligenciam, se nega a reconhecer que precisa de ajuda. E esse papel, obrigado, e esse papel que foi falado lá ontem, porque o homem é orgulhoso, o homem acha que é super-homem, muitas vezes ele não pede ajuda, mas sabe da coisa como ninguém. E eu estou falando para mim também, tá? Sabe da coisa, mas o homem precisa de ajuda. Se Saul tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, se muitos que deixam a vida tivessem ouvido a voz do Espírito Santo, nós não teríamos o índice que nós temos hoje. Nós não teríamos. Mais de 100 milhões de pessoas no planeta, mais de 100 milhões deixaram de existir em 12 meses. Aqui no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa viaja. De cada 40 minutos, uma viaja. Porém, 160 tentaram, mas uma teve êxito. Será que a tua vida, no qual é abençoada, eu estou provando para vocês aqui na palavra, Deus soprou na narina de vocês, na nossa, fizemos ter vida, somos semelhança de Deus. Será que essa vida é só para você viver para você? Jovens, eu acabei de falar, está constatado que o maior índice está entre vocês, mas eu não estou falando de vocês, eu estou dizendo de vocês usarem a ferramenta de Deus e vocês ir lá fora e resgatar o coleguinha de vocês. Como é que eu sei disso? Olha o braço das pessoas, olha a quietude, olha o bullying que fazem, mas você pode e deve fazer diferente. Pai, mãe, você tem que instruir os seus a como ele vai ajudar. Pai, mãe, você pode estar ajudando hoje, inclusive, o teu colega do lado, que está sentado aí do lado de você, que possa estar passando por um problema. Jesus, num dos evangelhos, na última parte, ele diz assim: eu vou para o Pai, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, vocês poderão fazer tudo e muito mais. Então ele já deu poder para cada um de vocês fazer prodígios, milagres e maravilhas. Vocês não precisam de um super-homem para que venha fazer isso. Você tem que usar o poder que Deus deu para cada um de vocês, para vocês impuserem as mãos nas pessoas, a começar por dentro de vocês, por dentro da família de vocês. E aí eu estou falando primeiro para os filhos. Por quê? Porque vida de crente não é fácil. Não é toda a família que primeiro que entende o que é um crente,
que aceita o que é um crente, e muitas vezes o crente é o desdenhado do meio da família. Ou será que é só a minha que é assim? Mas na hora do aperto, que precisa de uma oração, ele chama quem? O irmão crente. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades e impusermos as mãos para que eles sejam curados, sarados. Ah, mas eu não sei se eu tenho poder para isso. Você não tem poder. O poder quem tem é Jesus. Você tem que ser a ferramenta para estar lá, Daniel, colocar a mão e dizer, em nome de Jesus, receba a cura agora. Não é eu e você que vai fazer. É o poder do nome de Cristo. Então nós temos que fazer isso aonde? Todos os lugares. Quando? Todos os dias. Com quem? Com todas as pessoas que precisam. Não é todo mundo que está aberto a receber isso, mas você tem que ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala, ó, liga para fulano, ó, fala com cicrano, conversa com ele, vê como é que ele está. E aí ele vai atribuindo confianças e responsabilidades para cada um de nós, para que possamos fazer o melhor de nós. Nós não podemos mais, volto a repetir, nós não podemos mais pensar só em nós. Pessoas estão precisando de nós agora, aqui inclusive. Nós, pastores, recebemos os irmãos, sabemos do que estão passando. No encontro com Deus, por exemplo, a gente vê o que os irmãos passam. É claro que a gente confidencia, mas a gente sabe, e não são poucos. Mas se nós multiplicarmos as nossas forças para que você seja um agente de milagre, a quantidade de pessoas que nós podemos resgatar internamente e externamente é muito grande. Hoje é moda falar de depressão, mas existe, é verdade. Mas se criou-se muita força. Criou-se muita força porque perdeu a força do Espírito. Então, quando se levantar isso, tem que se levantar o quê? A oração. Mas tem que se dobrar quem? O joelho. Coisa que nós não fazemos mais. Porque não há mais uma entrega. Foi colocado no grupo nosso essa semana aí, aquele depoimento daquela pessoa de Deus que deu uma carona lá no senhorzinho, pequenininho, que ele, antes de sair, ele foi lá, acordou de madrugada, foi lá na garagem falar, meu carro, o Senhor, falando para Deus, o Senhor vai ter que andar comigo, na minha mesa o Senhor vai ter que sentar comigo. Aí ele, numa viagem, encontrou um ancião e uma menina, deram carona, lá para o meio-dia, estão com fome? Estamos. Já comeu? Não. Pagaram o melhor restaurante, e levaram eles para um assentamento, mais ou menos assim. Lá no assentamento, que era uma convenção, era uma convenção para 8 pessoas. E Deus ainda falou para ele, agora tira tudo que você tem do dinheiro aí, põe no bolso dele lá. E ele fez. E quando ele foi pregar à noite, a pessoa lá do fundo começou a gritar, ei, você que no dia tal confrontou Deus, falando que ele tinha que andar no seu carro, que ele tinha que comer na sua mesa. Ele está dizendo que hoje ele andou no seu carro, hoje ele comeu na sua mesa, porque você ajudou um filho dele. Isso é andar no Espírito, isso é andar no poder, quando nós estamos abertos a andar com o Espírito. Mas nós não podemos deixar morrer isso jamais. E isso depende de quem? Isso depende de mim, isso depende de você, porque pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo, mas você tem a responsabilidade, como filho do rei, de levar uma palavra, de levar vida, de levar esperança. Muitas pessoas ainda com dificuldade de encontrar emprego. Você pode ser alguém para poder estar ajudando essa pessoa. Porque ela está começando a entrar numa depressão, mas você vai lá e resgata. Mas eu não tenho emprego para dar, você não precisa ter um emprego para dar. Você precisa ter uma palavra para encorajar.
E você pode incentivar elas nas coisas que, de repente, essa pessoa não está vendo. Ah, mas eu gosto de fazer datilografia. Não existe mais esse curso, filho. Não existe. Vai fazer uma informática. Não é? Eu gosto de Bitcoin. Esquece. Vai estudar lá no Senac e fazer alguma coisa assim, para a gente trabalhar com venda, você é boa nisso. Então você pode ajudar pessoas. E nós temos canais dentro da nossa igreja que disponibilizam vagas. Esse tempo atrás, o próprio Valtoir, que estava aqui de pé, estava precisando de pessoas com carteira D. Tudo bem, nem todo mundo tem. Mas se tiver a empresa onde ele trabalha, sempre está precisando. E aí? Mas eu não estou preparado. Perfeito, está na hora de se preparar então, para as coisas que estão por vir. Eu quero a bênção, mas eu não estou preparado para a bênção. Se prepara, irmão, dá tempo. Ele quer te entregar o melhor, mas e aí? Se você não tiver a botija lá, como é que ele vai pôr o azeite? Se você não tiver um prato, como é que ele vai pôr a farinha? Esse ministério já transformou a vida de centenas de pessoas para melhor e continua fazendo. Mas agora eu declaro, é a sua vez de viver essas experiências. Porque Ele tem o melhor para você. Há tempos Ele vem liberando palavras de bênção na vida de muitas pessoas. Mas nem todo mundo sequer tem levantado a mão para receber as bênçãos deles. Ele tem o melhor na área de saúde. Ele tem o melhor na área do casamento. Ele tem o melhor para os seus filhos. Ele tem o melhor no seu financeiro. Então está na hora de você entender o que não é mistério e falar para você mesmo, ouvir. Eu recebo as bênçãos de Deus na minha vida, que é lançado desse altar. Mas quando a palavra vier até você, em nome de Jesus, obedeça. Porque muitas vezes, por exemplo, você está num relacionamento que não deveria, e Deus tem falado aqui do altar para você, sai fora dessa que é bucha quente. E você insiste. Aí você vai para a fornalha e quer sair de lá sem ser queimado. Ouça o que Ele tem falado para você. E que não são uma, nem duas, nem três vezes. Quem aqui tem o costume de estar, não nesse momento, que nós estamos num ciclo de relógio. Quem aqui tem um hábito de estar numa oração livre? Livre que eu digo é de... Eu vou me dedicar a esse tempo com Deus. Eu quero só eu e o Senhor. Eu quero abrir o meu coração. E aí não importa se você está deitado no chão, deitado na rede, de pé, embaixo do chuveiro. Só você e Ele. Para que Ele venha te encher. Para que Ele venha te abraçar. Para que Ele venha falar com você. Aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer. Porque o que você quer, qualquer um pode falar. Mas o que você precisa de fato, às vezes pode até doer. Mas Ele é um bom Pai. E Ele quer para você o melhor. Eu preciso, meu irmão, que você pegue as promessas que Deus tem para você na palavra e começa a todos os dias declarar. Todos os dias verbalizar isso, para que não só o que sua boca fala, mas você vai ouvir o que você está falando. E se tiver escrito, melhor ainda, você vai estar ocupando 3 sentidos. O que é que você tem buscado? O que é que você tem precisado, que você ainda não conseguiu? O que é que você tem conversado com Deus e acha que está demorando? O que você está precisando a partir dessa noite, que Ele faça uma transformação? É isso que você quer? Então eu vou lançar uma palavra para você. É isso que Ele vai dar para você a partir de hoje. A partir daqueles que creem na palavra de Deus. A partir do que você tem buscado e a palavra tem falado para você. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Você que é pai, que sabe dar o melhor para o seu filho. Você imagina Deus santo, sabe dar o que é muito melhor ainda, e mais do que eu e você esperamos.
Mas para isso, irmãos, tenha essa intimidade, tenha essa busca, tenha essa esperança. Porque se não tiver, nada vai acontecer. Passa domingo e entra domingo e sai domingo, você continua na mesma. Mas isso, eu vou te dizer para você, se isso está acontecendo com você, são com poucas pessoas, porque muitas pessoas saem daqui cheia, passa durante a semana praticando a palavra, e a vida tem se transformado de tal forma, que essas pessoas estão vivendo milagres espetaculares. E a palavra, quando sai daqui, ela não é direcionada para uma pessoa. É para o José, é para o João, é para o Juca. Não. Se a palavra daqui sai, ela é para todos que queiram a palavra. Todos que sentem tocado por essa palavra. E eu não posso, e eu não abro mão das palavras que Deus tem na minha vida. Eu já falei isso e vou só aqui provar para vocês. Vou abrir um pouco da minha intimidade. Que bom que a câmera não vai pegar tudo, mas só para vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui são palavras de Deus liberadas na minha vida. Porque quando eu sou tocado, que eu sei que Ele está falando comigo, eu anoto. Quem falou? Apóstolo. Que dia? Foi domingo? O que ele veio falando? E eu vivo isso aqui. Eu vivo isso aqui. Alguns meses atrás, eu tirei foto de uma das... Aqui nós temos dezenas. Eu tirei foto de uma delas. E falei, está aqui. Hoje essa palavra se cumpriu. Mandei para o apóstolo. Se alegre comigo. Porque hoje essa palavra se cumpriu. Mais essa. E eu tenho aqui dezenas e dezenas e dezenas que irão se cumprir. Muitas já se cumpriram. Por quê? Porque eu, sentado aí onde vocês estão, eu tenho anotado tudo que tem falado no meu coração. E detalhe, infelizmente são poucos que fazem isso, mas eu conheço algumas pessoas que gravam e cortam e pega essa palavra e começa a viver de uma forma diferente. Faz a mesma coisa que a gente faz, só de uma forma diferente. E está vivendo isso. Ou não está. Olha a cara do feliz ali. Ó. Ou não está. Será que é só dois que vivem essa realidade? Essa realidade é para todos, irmãos. É para todos. A bênção é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Então, você tem o direito de receber o melhor de Deus na sua vida. Não aceite em nome de Jesus. Não aceite palavras de doença. Não aceite palavras de derrota. Não aceite o que as pessoas falam para você. Você não vai conseguir. Não aceite. Quem tem o direito de falar isso para você é seu Pai, o Espírito Santo. E Ele já disse para você que Ele tem o melhor. Mas é preciso também que você entenda o ambiente. E procure se melhorar cada vez mais. Na intimidade, na presença, na oração e nas ações diárias. Cuidado com que você abra a sua boca. O falar demais vai te derrubar. Eu não estou falando que acho que vai te derrubar. Eu estou afirmando, o falar demais vai te derrubar. O falar de menos, ninguém sabe para onde que vai. Então seja ponderado, tenha um ponto de equilíbrio, para que você possa navegar de acordo com a onda, junto com o Espírito Santo. A onda vai vir. Pode ficar despreocupado, mas saiba navegar nas ondas, porque você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus tem tanta coisa para você, mais do que você espera, mais do que você imagina. Mas está na hora de você tomar posição, como nós falamos ontem, posição de homens maduros, posição de mulher maduras, e viver o sobrenatural de Deus que Ele tem para a sua vida. Quando você tomar posse disso, quando você começar a viver isso, as experiências vão ser quase que diárias para você viver isso. E eu espero que você viva isso, porque é isso que Ele tem de melhor. Amém? Glória a Deus. O mês de setembro está indo.
Com um estalo, acabou. Outubro, novembro, dezembro, todo mundo sensível, a alma começa a gritar. A gente quer dar presente para todo mundo, a gente quer fazer campanhas. A sua campanha com Deus é diária. O teu relacionamento é diário. O presente só é presente se você vive hoje, porque o amanhã não existe, esquece. Hoje, Deus já deu o melhor e o maior presente, de você poder estar junto de quem você ama, olhar nos olhos dessa pessoa, e dizer o quanto você é importante para mim, de você pegar o seu filho, aonde ele estiver, dar um abraço antes de dormir, e dizer, você é um presente de Deus na minha vida, de poder abraçar os netos, e dizer, vocês são a herança bendita do Senhor para a minha vida. Você pode fazer essas declarações. Ah, mas meu filho parece que é doente. Não é. Tira isso da cabeça de vocês. Seu filho é herança de Deus. Seu filho é herança de Deus. E detalhe, não tem idade. Não tem idade. Meu querido, não tem como eu transferir a experiência que eu adquiri na minha caminhada de 15 anos com Deus para cada um de vocês. Mas eu rogo a Deus, em nome de Jesus, que você possa aprender mais rápido, viver mais rápido, e viver as coisas que Deus tem para você, porque a minha vida tem sido tão abençoada, meu irmão, que eu nem compartilho as coisas boas que estão por acontecer, e muitas delas eu seguro até para minha esposa, porque são coisas que, se eu comento, nem todo mundo vai acreditar, porque o céu está se abrindo de uma forma tão espetacular, meu irmão, que eu não gostaria que fosse só para mim, eu gostaria que todos pudessem compartilhar. Mas cada um tem o seu pedaço de pão, então vai em busca desse pedaço de pão, porque eu vou dizer para vocês uma coisa, daqui a um ano eu não vou ser mais quem eu sou hoje, porque a transformação que Deus tem feito na minha área espiritual, que é a base de tudo, na minha área familiar, na minha área profissional, na minha área pessoal, não tem como eu descrever para vocês o que Ele já fez e o que Ele já está por fazer. Dele mandar alguém lá de São Paulo ligar para mim e falar, ó, se prepara, porque eu vou colocar você num lugar alto, de onde foi tirado você, onde alguém te tirou. Com 6 meses depois, eu recebo um telefonema e fala, vem aqui, que eu preciso que você venha trabalhar para mim. Com um salário que eu não conseguia imaginar. 6 meses depois, me chamam de novo, ó, vou dobrar o teu salário. 1 mês depois que dobraram o salário, falaram, olha, vou te dar mais tanto, para você fazer só isso, serviço, porque eu confio em você. Se essas bênçãos podem estar na minha vida, essa bênção pode estar na sua vida. Mas o que você tem que fazer? O que eu fiz? Eu abri mão de muitos erros, de uma vida errada que eu tinha, de uma vida sem sentido, de uma vida onde minha carne mandava em mim, onde a minha carne gritava, e eu atendia os gritos dela, e hoje eu sei dizer não. Hoje eu sei dizer não, porque hoje quando eu acordo, eu falo, Espírito Santo, não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade em mim, para que eu possa fazer o que o Senhor deseja, e não o que eu desejo, porque o que Ele deseja é muito maior do que eu desejo. Então eu não vou perder tempo mais com coisas pequenas da minha vida. Eu me entrego totalmente, porque o que Ele tem é tão transbordante, que supre todas as minhas necessidades e muito mais. Aí eu começo a me doar mais, aí eu começo a me ofertar mais, aí eu começo a me entregar mais, e as bênçãos não param de acontecer. Mas eu não quero que seja apenas nessa horta que chove, eu preciso que você também seja como um manancial que vai descer do céu, caia na sua vida, para que você também seja abençoado. E não há preferidos nem queridinhos, há quem procura, há quem busca, há quem abre mão do velho homem
a quem queira nascer de novo. Fica de pé você.